Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Pedrazzi, eu venho de Santa Maria. Eu sou doutoranda em Letras na Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, instituição localizada no centro do estado do Rio Grande do Sul. Sou orientanda da professora Amanda Scherer e faço parte do grupo de estudantes do programa de pós-graduação em Letras da minha instituição, vinculados ao Corpus, que é o Laboratório de Fontes de Estudo da Linguagem, e ao grupo de pesquisa do CNPq Linguagem, Sentido e Memória, do qual a Amanda é líder também. Eu também sou docente na UFSM, sou vinculada ao Departamento de Documentação, que ministra disciplinas especialmente para o curso de Arquivologia, né, da UFSM, que é ligada ao Centro de Ciências Sociais e Humanas. O trabalho que eu apresento hoje para vocês, ele diz respeito a uma parte metodológica da tese que eu estou desenvolvendo, que ainda está em fase de escritura e que tem alguns percursos importantes pela frente antes de ser defendida. Esse trabalho busca considerar a questão metodológica que sempre me causou uma angústia, desde que eu entrei no doutorado, no programa de pós-graduação em Letras, e que se refere em especial a como reunir o arquivo de tese e o que nele selecionei e que trajeto foi feito para chegar até o ponto da formação do corpus discursivo, que é o momento que eu estou agora, né, na tese. A linguagem aqui é dada como uma forma de tomar as relações históricos-sociais, relacionando língua, sujeito e história. As questões formuladas na tese levam em conta algumas posições teóricas na análise de discurso e no percurso acadêmico que eu realizei nas Ciências Sociais Aplicadas, tanto na comunicação, que é a minha primeira graduação, como na arquivologia, onde hoje eu transito de fato. E tenho a compreensão de que minha leitura está permeada de minhas experiências e por minha formação do lugar de onde falo. Então, de acordo com Orlandi, na análise do discurso, o que se deseja é compreender como o texto funciona, isto é, como ele produz sentidos. E é isso que eu busco na minha tese, o funcionamento do discurso sobre a morte e o que falta, a incompletude que é representada em vazios ou silêncios nos documentos e nos arquivos. Para tanto, foi preciso me ocupar de documentos de morte como materialidade a ser analisada. Catroga afirma que não há sociedade sem ritos e que eles são atos no social capazes de exorcização da morte e de restauração da ordem. O discursivizar a morte, eu entendo, está alocado também nos ritos, né, como, por exemplo, nos ritos fúnebres, na encomendação do corpo, o obituário no jornal, o registro de morte a partir de um atestado de óbito, né, e até mesmo as epígrafes lapidares. Né. Então, o percurso de produção da tese, inicialmente, a minha discussão ia somente em direção ao discurso sobre a morte, né, presente no arquivo. Esse arquivo aqui, então, é aquele tomado por Pechet enquanto campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão. No entanto, esse foco mudou um pouco quando passei a considerar o discurso sobre a morte, mas trabalhando a falta nesses documentos, aquilo que não aparece. Ou seja, o que está contido e que não está contido no arquivo instituição, né, da onde eu tiro as materialidades, e antes disso, nos próprios documentos e no discurso que carregam consigo. Então, tem uma pergunta: que discurso há sobre a morte nos arquivos e como ele funciona e o que nele é falta? Essa questão deu caminhos para minhas escolhas na composição do arquivo de tese. No lugar do analista, pensando em um dispositivo de análise para identificar diferentes discursos que podem ser observados nas materialidades pesquisadas e que ressoam diferente a partir dos diferentes lugares de onde se diz sobre a morte, fui às instituições de arquivo, sem dúvida atravessada pelo arquivista que sou. A materialidade, por um viés discursivo, segundo Orlandi, é o que permite observar a relação do real com o imaginário, ou seja, a ideologia que funciona pelo inconsciente. Ainda são vislumbradas as relações de força que ligam o sujeito e sua imagem projetada com o mundo permeado pelo seu discurso, participando dos diferentes sujeitos que falam sobre a morte em suas textualidades. Ainda Orlandi afirma que o analista deve explicitar, como objeto simbólico, produz esses sentidos. E para isso, então, é levado em conta também a opacidade do texto,
sendo que o analista é também o leitor que é deslocado da posição do sujeito para a posição do analista, enfatizando, abre aspas, leitura outra que pode ele produzir com seu dispositivo. Achou-se, portanto, ser interessante a comparação de discursos sobre a morte, né, como forma de tomá-los, apropriar-se deles pela visualização de suas diferenças a partir dos diferentes lugares de onde se fala. No nosso gesto de leitura, né, utilizando o Péchet aí, né, para o que há escrito em documentos de morte, eu me dirijo ao final do século XIX, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de onde eu tiro esses documentos de morte. Aqui há, pois, o que Péchet denomina como gesto de leitura subjacente, que é um processo que não aparece claramente na construção do arquivo, o que envolve tanto o acesso aos documentos, né, entre aspas, como a maneira de aprendê-los, seja por uma leitura literal ou interpretativa, o que ele relaciona com espaços polêmicos das maneiras de ler. Nessa busca é considerado o percurso dos sentidos, por Orlandi, bem como a ideologia que é marcada no que o sujeito pensa falar por si, mas que na verdade resgata algo do interdiscurso, fazendo ressurgir o que fala antes, o já lá, o que é dizível, o passível de ser dito pela memória do discurso a cada um de seu lugar. Então, meu objeto é o atestado de óbito e o registro de óbito, né? O objeto de óbito produzido, na maioria dos casos, por médicos, né, num conjunto de 86 documentos, 55 são redigidos por médicos, mas também pelo intendente e outros cidadãos, atestados esses que são mantidos no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria há quase 120 anos, né? Ano que vem completa 120. Esse aqui já é o cruzamento. Mas ao fundo aí a gente já tem uma imagem de um dos atestados. Outro objeto é o registro de óbito mantido na Arquidiocese de Santa Maria, né? Ou seja, um registro feito pela Igreja Católica, e o registro do Cartório de Registros da cidade, que desde 1876 produz esses registros em Santa Maria. Com respeito à questão do registro, é importante salientar que, mesmo antes da proclamação da República, na década de 1870, o governo do Império já havia iniciado um processo de secularização, tirando da Igreja a incumbência de realizar estes e outros registros. Ainda assim, eles continuaram por um período a serem feitos, talvez como resistência à mudança da ordem política e social que acontecia. Em Santa Maria, a Catedral e o Arquivo da Arquidiocese têm registros de óbitos até pelo menos a década de 1950. E desde 1870 eles já não precisavam mais fazer esses registros. Aqui é pertinente mencionar que Orlandi considera que a língua e a exterioridade são postas em relação, abre aspas, vendo nessa exterioridade o jogo das condições enquanto condições de produção. O corpus empírico, então, consiste em atestados e registros de óbitos que são recortados do arquivo de tese. O arquivo de tese sendo esse maior, que foi o que eu reuni buscando nos arquivos que pesquisei, e o arquivo, no caso, o corpus empírico sendo esse recorte que eu fiz nesse arquivo, né? Então, esse arquivo foi descrito, primeiro, o arquivo de tese, numa perspectiva ampla, e após a sua reunião e formatação foi feita essa seleção prévia, pois haviam sido registradas e comunicadas pelo menos 155 mortes na Santa Maria de 1896, de acordo com aqueles documentos. O recorte do arquivo de tese surgiu... O recorte do arquivo de tese seguiu, um critério elaborado por mim mesma, que leva em conta a repetição da discursivização da morte, ou seja, a existência de um discurso sobre a morte de vários lugares para uma mesma morte. E aí vem essa figura que eu elaborei, né, muito difícil de elaborar, mas onde a gente vê naquele círculo mais acima o total, né, de documentos que estavam, daquele ano de 1896, mantidos na Arquidiocese de Santa Maria. Do lado de lá são os documentos do Arquivo Histórico, que é a maioria, e os de cá, então, os documentos que estavam sobre aquele ano no arquivo do cartório. Fazendo um cruzamento desses documentos todos, eram 194 comunicações de morte, mas eram 155 pessoas que tinham morrido, porque há
aqueles espaços ali onde há repetições, né? Mas de todos eles, fazendo esse cruzamento, só 3 mortes tinham sido dessas 155 discursivizadas nos 3 lugares, né? E que estavam mantidas, né? Talvez até mais tivessem sido, mas não estavam mantidas nesse arquivo. O arquivo de tese é composto por conjuntos existentes em diferentes arquivos de instituição, reunidos especialmente para essa tese. Aqui entra um outro componente, reunidos por mim, eu quero dizer, né? Aqui entra um outro componente que deve ser analisado quando da definição das sequências discursivas, que vai ser, então, a questão da dispersão, né? Porque a gente vê, são aqui pelo menos 3 arquivos, mas eu trabalho com mais 2 que eu vou mostrar para vocês agora. Entre os sujeitos que lançam esse discurso, então, estão como, por exemplo, o médico, que eu já havia salientado, que redige e assina atestados de óbito, o vigário, que faz o registro de óbito na catedral da cidade, e o oficial de registro, que procede ao registro de óbito no cartório. Aqui eu trouxe só para vocês terem uma noção, né, foram selecionados 9 documentos, porque são referentes a 3 lugares de 3 pessoas diferentes, né? Então, eu trago de um dos falecidos, no caso, é o Júlio. Esse aqui é o registro, na verdade, esse é o atestado que foi guardado pela intendência, que está no arquivo histórico. Esse aqui é o registro que foi feito no cartório, né, que lá está guardado, então, no livro C1, que é o 2º livro. E esse aqui é o registro que foi feito na arquidiocese, na verdade na catedral, mas que é mantido no arquivo da arquidiocese. Aqui, desculpe, voltar. Aqui tem do José Kremer e aqui tem da Júlia, que é a outra pessoa de qual analisa a questão do discurso da morte. Bom, então, a partir da descrição, com o estudo e apropriação desse arquivo de tese, foi viabilizado esse recorte, dando um caminho para que se chegasse primeiramente ao corpus empírico, formado por 9 documentos de arquivo. A esse corpus foram ainda incorporadas mais 5 notícias de jornal, que eu trago aqui são 3, aqui, mais 2, só que ela está repartida ali da coluna, né? Mudou de coluna, eu deixei tal como estava, né? E essas notícias, elas foram encontradas em um 4º arquivo, que é um arquivo privado, que é a Casa de Memória de Bruno Cardoso, que fica em Santa Maria, e que tem algumas coleções de jornais, tem uma hemeroteca, e então eu consegui, desse jornal O Combatente, que circulou de 1887 até os primeiros anos de 1900. Então, aí o que trago são as notícias publicadas pela Folha, né, porque era uma folha, 4 páginas, sobre essas mortes que eu selecionei, né? Então, eu fui procurar pela data e acabei encontrando, claro que eu ampliei um pouco, porque demorava e essa folha só circulava nos domingos, né? E aqui... Opa, desculpe. Meu Deus, o que eu faço? Vamos lá, no último. E aí, então, eu tenho os chamados a pedidos, que eram publicados pela família, né, sobre a morte daquelas mesmas 3 pessoas, na verdade, só tem de 2, né, que é do Júlio Plácido Soberal e da Júlia Monteiro. Tá? Muito bem. Então, ressalto que outras fontes, outros arquivos foram consultados na busca da discursivização das mesmas mortes, mas não retornaram informações. Um deles é o arquivo a céu aberto, que é o cemitério, buscando essas informações nas lápides, né, mas nós não encontramos. Eu não encontrei, né? E também no arquivo de uma loja maçônica de Santa Maria, que é a continuação da loja maçônica que é citada na notícia do jornal, que teria acompanhado, né, os momentos do velório do enterro, né? Então, eu fui buscar para ver se ele tinha alguma relação, se havia lá algum registro a respeito das mortes. Então, para encerrar, eu só gostaria de passar para um finalzinho, quem sabe, que o que a gente quer, então, né,
a partir desse corpus empírico, que é também descrito em detalhes, que a gente analise, então, as regularidades, né? É o que eu pretendo fazer a partir de agora, comparando os discursos sobre a morte e chegar à compreensão dos processos de produção de sentido, as faltas e a saturação observadas pela repetibilidade ou ausência, indo na direção da noção da incompletude do olhar nesse olhar para o corpus discursivo. Teria mais algumas coisas para dizer, mas aí eu estou aberta a questões. Obrigada. Obrigada, Fernanda.